Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, mais uma vez a gente agradece a todos pela audiência e a gente precisava novamente atender o pedido da sociedade friburguense, da população, enfim, não só de Friburgo, mas também das cidades vizinhas, referente ao Dr. Elmo Gomes para trazer esclarecimentos sobre a questão do FGTS, né? A gente aguardou que o Dr. Elmo pudesse disponibilizar em sua agenda, bem como a autorização da Justiça, do Poder Judiciário, no sentido que ele viesse até a Nova TV, a fim de atender o pedido de nossa sociedade, enfim. E nós conseguimos, graças a Deus a gente conseguiu. Também nós pedimos a Maísa, fazer, conversa com o Dr. Elmo que a gente está precisando dele lá, a população está pedindo a presença dele e a gente conseguiu. Doutor, mais uma vez a gente agradece pelo carinho, pelo senhor estar aqui presente, a fim de tirar dúvidas de nossa população referente ao FGTS. Marconi, gostaria de agradecer as afáveis palavras ditas por você. Creio que isso seja mais um jogo de informação e de propaganda, mas eu fico muito agradecido por retornar aqui ao estúdio da TV para que possamos conversar sobre diversas dúvidas que a população em geral tem. E hoje falando sobre o FGTS. Doutor, Nova Friburgo com certeza, para que possa ter as informações que são fundamentais para a vida, enfim, né? Porque a informação é tudo, né? Sim, com certeza. Doutor, a medida provisória 889 de 2019 do presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou diversas alterações do FGTS. A mídia vem alardeando a questão do saque dos R$500, mas a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Eu queria que o senhor pudesse destrinchar essa questão do FGTS. Vamos lá, Marconi. É interessante, você falou, isso é um ato do Poder Executivo, do Presidente da República, evidentemente assessorado pela equipe econômica. Antes de falar sobre essas mudanças do FGTS, Marconi, eu tenho que falar eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, até para que não gere um mal-entendido. Primeira coisa, a gente vai conversar hoje sobre mudanças no FGTS. Evidentemente que há muita coisa por trás disso aí, e me parece isso está muito relacionado com a economia. Evidente que não cabe a mim, como jurista ou como juiz ou como professor, manifestar sobre o que está por trás, mas sim as regras em si, abstraindo tudo isso que é inerente à política e à economia, certo? Outra coisa, Marconi, a gente vai falar aqui muito da Caixa Econômica Federal, porque é ela que faz essa gestão do FGTS hoje. Eu só queria primeiro fazer um agradecimento à Denise, que é a gerente da Caixa Econômica, que me auxiliou muito nessa questão de entender o FGTS e de entender algumas contas que é necessário ser feitas e prestar aqui publicamente o meu agradecimento a ela, que me ajudou muito. E segundo, dizer que eu evidentemente não sou representante da Caixa Econômica, tá? Embora a gente fale do FGTS, muita coisa da Caixa Econômica, só para ficar para o público que eu não sou representante da Caixa Econômica, nem obtive nenhuma autorização para falar em nome dela, assuntos relacionados à Caixa Econômica em si. O que a gente vai falar hoje é sobre o FGTS e o que isso alterou na vida do trabalhador, perfeito? Marconi, essa medida ela veio de uma hora para outra, por medida provisória vem de dia para noite, a gente não sabe muito bem quais são as precisas regras, e isso gera muita dúvida. A gente que lida com problemas existentes do Fundo de Garantia, mas principalmente para o trabalhador, porque são regras novas, são questões que nunca foram colocadas antes e há muita desinformação também. Então, por isso que queria agradecer a você, Marconi, por deixar esse espaço para a gente poder falar sobre o Fundo de Garantia. Doutor, só para esclarecer um pouquinho ao público leigo, né? A medida provisória, ela é como se fosse a lei, ela tem uma força de lei, perfeito, é isso? Perfeito. Ela é editada pelo Presidente da República, só ele, mas essa medida provisória tem que ser confirmada pelo Congresso. Há votações
na Câmara dos Deputados e a votação também no Senado, e aí se houver mudança até volta para o presidente. Mas a medida provisória ela já vale no dia em que foi publicada. No dia que foi publicada, já estão as regras todas valendo. A gente vai ver que até alguns trabalhadores já receberam quantias relacionadas a essa alteração, mas a medida provisória ela é instituída pelo presidente da República, no caso hoje o Jair Bolsonaro, e aí ela é essa medida provisória que você falou, do FGTS, a 889, ela está tramitando no Congresso. Existe um prazo para analisar e aí a gente tem que ver se rejeita, se aprova ou se deixa passar o prazo e aí caduca. Independente dela ser aprovada ou não, ela vale ter um prazo. Exatamente, já está valendo. Inclusive a gente vai ver daqui a pouco que alguns trabalhadores já receberam parte dessa quantia. Perfeito? E normalmente, por ser medida provisória, ela tem uma urgência? Tem aqui os requisitos lá da urgência. Isso é muito político, né, Marconi? Dizer o que é e o que não é urgente. O presidente da República entendeu que isso é uma matéria que deve ser posta logo, que não deve ser discutida anteriormente pelo Congresso, porque levam meses para eventual aprovação. Ele entendeu por bem já decretar e já com validade imediata e principalmente os efeitos da medida. Doutor, então nós temos, para destrinchar essa medida provisória, o que alterou e o que beneficia o trabalhador, o que dificulta? Vamos lá. De imediato, incluíram uma modalidade de saque, que é exatamente o saque imediato. Ou seja, já de início se libera o valor. É o que o pessoal anda na rua aí falando, os R$500 do FGTS. Se é muito ou pouco, eu não tenho como dizer isso, tá? Mas a grande verdade é que está liberado o valor teórico aí de R$500. Vamos lá, vamos destrinchar até para o público de casa entender. Aquelas outras modalidades existem ainda. Despedida sem justa causa, doença grave, HIV, medida decorrente de desastre natural, o saque decorrente de desastre, todas elas existem. Foi incluída mais uma, que é essa, saque imediato, que só vai ter efeito agora, perfeito? O que significa isso? O trabalhador, independente de fazer qualquer coisa, ele não precisa ir na Caixa Econômica, ele não precisa fazer nenhum cadastro, ele não precisa dar qualquer tipo de informação, seja para a internet, não precisa telefonar para qualquer lugar. Esse dinheiro já está liberado. É claro que tem um cronograma, são 3 datas distintas, que depois até passo para você, para ficar mais fácil para o telespectador entender, mas ele trata de modalidades que vão ser sacadas agora em setembro e outubro. O que significa isso? O trabalhador pode estar empregado, desempregado, viajando, de férias, a serviço, não a serviço, ele pode sacar. Independe. Tem lá, qual é a regra? R$500 por conta de FGTS. Cada vez que eu tenho um emprego diferente, eu tenho uma conta de FGTS diferente. E às vezes eu posso sacar ou não. De qualquer maneira, o cálculo é de R$500 por conta. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos supor, e aí o telespectador ele tem que verificar isso no FGTS Cidadão ou ir até numa agência da Caixa, ou até mesmo tem um app para celular, que no final eu vou até mencionar aqui, Marconi, até que o telespectador ele pegue e faça, é fácil, só baixar no celular. Se ele tem 2 contas, numa conta ele tem R$300 e numa outra conta ele tem R$600. O que ele vai poder sacar? Ele vai poder sacar 300, tudo de uma conta, e R$500 na outra. Ele tem 600, o limite é R$500. Então ele vai poder sacar R$800. Então essa que é a conta. Agora, se ele tem só uma conta,
com R$150, ele só vai poder sacar R$150. Isso é para conta ativa ou conta inativa, que é algo diferente que a gente teve lá no governo Temer, que ele também liberou uma parcela do FGTS, mas era apenas para a conta inativa. As contas ativas não podiam ser mexidas. Agora não. Agora pode ser sacado o valor de conta ativa. E isso é muito importante, porque às vezes o trabalhador está precisando de um dinheiro e quem não precisa. Quem só não precisa é apresentador de televisão, que já tem bastante dinheiro. Mas fora todo o resto, né? Às vezes ele necessita ter um dinheiro ali urgente e já está disponível. Uma coisa interessante, Marconi, e eu só posso falar porque aconteceu comigo, como eu lecionei em instituição privada, eu tenho conta de FGTS. Quem tem conta poupança na Caixa, só na Caixa, esse dinheiro já fica disponível na conta poupança. Automaticamente. Isso eu pude perceber, porque antes de estar liberado, eu caí na primeira leva, já estava lá programado R$500 para eu poder sacar. Então, e só pode ser conta poupança na Caixa, perfeito? Conta poupança, por exemplo, no Bradesco não vai cair lá, só quem tem dinheiro na Caixa Econômica. Já está disponível. Ele não precisa na agência, ele não precisa em nenhum lugar, só para tirar o dinheiro onde ele tiver que tirar, no caixa automático, etc. e tal. Agora, quem não tem conta poupança nessa modalidade, ela vai poder retirar ou numa agência da Caixa Econômica, ou numa lotérica, ou no Caixa Fácil. Aí tem uns requisitos lá, a documentação que tem que levar, ele pode ir em qualquer um desses 3 lugares e sacar o valor. Essa é a primeira modificação e só tem efeito agora, tá? É só um saque de R$500 agora em setembro e outubro, não tem mais essa possibilidade de saque de R$500 no futuro, só uma vez. O telespectador está acompanhando a entrevista com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, diretor da Justiça Federal da subseção do município de Nova Friburgo. Eu vou deixar uma pergunta que o doutor vai responder logo após o intervalo a respeito do seguinte: aquela pessoa que está em dúvida, doutor, referente se tem ou não tem um FGTS para receber, como que ela faz? Como ela descobre se tem dinheiro ou não, para que ela possa realizar o chamado saque imediato? A gente vai para um breve intervalo e já o doutor Elmo vai responder essa dúvida de você, telespectador da Nova TV. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz da subseção de Nova Friburgo, que abrange o município de Nova Friburgo e região. Dr. Elmo também é diretor da Justiça Federal da região. Dr. Elmo, a dúvida que os telespectadores têm é a respeito de como eu sei se eu tenho direito ou não para receber o FGTS, se eu tenho dinheiro na conta do FGTS. Pois é, Marconi, é uma pergunta recorrente. Todo mundo faz essa pergunta, todo mundo sabe que tem direito ao FGTS e tal, mas não sabe exatamente onde, às vezes, buscar a informação. Existem vários caminhos, hoje até muito mais fáceis do que antigamente. Antigamente você tinha que ir na agência da Caixa Econômica, era complicado, tinha que pegar a senha para ser atendido, etc. e tal. Hoje é muito mais fácil. Você tem várias alternativas. Você tem a internet. Você tem, possível você digitar lá FGTS, Caixa Econômica, você acha o link e se faz um cadastramento com os dados de PIS, monta uma senha e tal. E aí você começa a ter acesso aos extratos do FGTS. Você no computador você consegue visualizar o mês a mês, o dia a dia. Também tem agora
um app para celular. Uns falam app, eu falo app. Mas você baixa no Google, pelo Play Store, desculpa, e instala no celular o mesmo procedimento. Você joga lá número de PIS, nome, tem data de nascimento, joga uma senha para que só você acesse aquele canal e ali você tem a mesma coisa como se fosse no computador. Tem também, nem todos têm, o cartão cidadão. O cartão cidadão é a mesma coisa também, é como se fosse um cartão de crédito ou de débito. Você vai na maquininha da Caixa Econômica e ali você digita o seu código de acesso, tudo mais, você pode imprimir ali qual é o seu saldo, perfeito? Inclusive, Marcos, você tem direito a visualizar outras contas inativas também, tá? Então hoje o acesso está muito mais fácil. É claro, você tem que fazer anteriormente o cadastramento. Agora, se você não tem, hoje é muito fácil, muita gente usa o celular, mas se você não tem um traquejo ali de usar o celular, você ainda tem a possibilidade de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, você tem que levar o PIS, identidade, para pelo menos você extrair o saldo das contas. Agora, doutor, só rapidamente, eu sei que o doutor vai falar a respeito da medida provisória 889/19, mas a injeção na economia desse dinheiro, ou seja, que seria, entre aspas, uma poupança do trabalhador em conjunto com o país, né? Até porque esse fundo utiliza vários programas, né? Como Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Isso também é uma situação do encolhimento da economia do país, né? E uma forma de tentar dar um plus até que o país volte a ter um desenvolvimento econômico. Perfeito, essa foi exatamente a intenção da medida provisória. Se isso vai gerar efeito ou não, eu não tenho nem conhecimento suficiente para dizer isso. Quem fez os estudos foi o Ministério da Economia, mas a intenção é essa. Agora, Marconi, eu queria falar outra coisa também, que eu acho que a gente já viu de tudo nesse mundo, né? Pode ver mais alguma coisa. Pode ser que o trabalhador ele não queira sacar, ele não queira tirar o dinheiro desses R$500 do FGTS. É possível? É possível. Que existe uma vantagem que depois o doutor vai falar. Tem uma vantagem ali, é possível. Agora, ele vai ter que comunicar à Caixa Econômica que não quer receber esse valor. Tem até um prazo, se não me engano, 30 de abril de 2020, para comunicar que ele não quer fazer esse saque. Porque a medida diz o seguinte, olha, já está disponível, é seu, toma. Se você não quiser, aí você tem que ir lá para dizer que não quer. E aí tem os mesmos meios, ou pelo celular, ou pelo computador, ou indo na agência da Caixa Econômica. Isso, no caso, caiu na conta poupança, e aí? Mas mesmo procedimento, é o mesmo procedimento, é o mesmo procedimento. Aí o dinheiro vai estornar para o FGTS. Exatamente, ele tem que ir lá. É claro, Marconi, que algumas questões vão ser levadas, talvez até com problemas no judiciário no futuro. Que é a questão seguinte, eu só quero sacar parte desse valor. Eu não quero R$500, quero só 250. Isso a medida provisória não falou detidamente. E aí podem ocorrer alguns problemas que a Caixa não solucione ou não solucione da forma como o trabalhador queira. E aí vai gerar algumas discussões. Perfeito? Mas isso é claro, um exercício de futurologia. Doutor, o senhor falou a questão do saque imediato, nós temos também a modalidade saque aniversário. Isso, perfeito. Essa é a mais complicada, até a gente pode falar com mais calma aqui. Esse saque aniversário, qual foi a intenção da medida provisória? É de criar como se fosse um 14º salário para o trabalhador. Se isso é bom ou não, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Isso é uma avaliação de cada um. Mas a grande verdade é que a intenção foi essa. E a regra está valendo. E a regra está valendo. A pessoa, ao contrário desse dos R$500, isso a pessoa tem que manifestar o interesse. Ele tem que ir na Caixa, ele tem que acessar lá e dizer que quer fazer aquela modalidade de saque aniversário. Se ele não se manifestar, considera
que ele não quer, esse tal 14º salário. Então ele tem que agir, Tem que agir. O primeiro não, ele fica quieto, já está o dinheiro lá. Esse segundo não, ele tem que ir e agir. O que acontece nessa modalidade? Além dele ter que ir na Caixa Econômica para manifestar esse interesse, todo mês do aniversário ele vai poder sacar um percentual, que varia, a medida provisória tem várias faixas. Quem ganha mais, saca mais dinheiro. Quem tem menos dinheiro no FGTS, saca menos dinheiro. Perfeito? Tem uma porcentagem lá. E aí, ele vai poder, todo mês que fizer aniversário, se ele fizer aniversário em 30 de outubro, ele vai poder sacar todo outubro, e até a medida deixa até ele sacar depois de 2 meses. Então, se ele faz aniversário em outubro, ele pode sacar até em dezembro. E ele saca esse valor todo ano. É claro, você pega o saldo total da conta e ali faz os cálculos e ele vai tirar uma parte do valor do FGTS. Qual é a intenção aí da medida provisória? Ter mais um meio do trabalhador ter uma fonte de renda. E esse saque aniversário, existe um valor? Ele tem, existe um valor, ele é variado, não são R$500. Pode ser menos ou pode ser mais. A medida provisória, ela trata ali de várias alíquotas, tá? Mas são valores claro, quem tem R$150 vai sacar metade desse valor, que é o menor percentual. Mas quem tem 5 mil, 10 mil, 20 mil reais numa conta de FGTS, vai tirar um valor substancial, todo ano, perfeito? Só que isso tem um problema, e é isso que não está sendo dito pela mídia em geral. Se eu opto por esse saque, todo ano, no meu aniversário, eu não vou poder, no futuro, levantar o valor de FGTS se eu for despedido sem justa causa. Os trabalhadores sabem que se alguém é despedido sem justa causa, ele tem, além das verbas trabalhistas, ele pode levantar o valor do FGTS. Nesse caso ele opte por esse saque aniversário, se no futuro ele for despedido, ele não vai poder sacar o FGTS, ele vai ficar lá preso na conta como se ele tivesse pedido dispensa da empresa. Quando eu peço dispensa, eu não posso sacar. Então vai ser como se fosse isso. É claro, as verbas trabalhistas ele vai poder levantar, inclusive os 40%. A multa de 40%. Da indenização ali. Mas o valor não vai poder. Isso é claro. O trabalhador pode estar perguntando aí, pô, mas isso é vantagem para mim ou não? Depende. Às vezes pode ser vantajoso, ou às vezes pode não ser vantajoso para o trabalhador. O que eu recomendo, Marconi, antes de... e outra coisa, se ele até optar pelo saque aniversário, esse que a gente está falando, ele pode até mudar de opinião, tá? Ele pode chegar lá, ele fez o cadastramento, aí agora ele falou, não quero mais, ele pode ir lá e pedir para sair, só que ele só vai poder levantar esse FGTS depois de 2 anos. Então isso é um negócio que ele pode ir e voltar, mas leva tempo para cair na sistemática antiga. O que eu recomendo para o trabalhador para essa modalidade? Sabe? Porque ele que tem que decidir. Ele não pode ficar ouvindo colega de trabalho, patrão, parente, que só quer atrapalhar. Isso é uma decisão que tem que ser tomada pelo trabalhador. E como é que eu acho que seja melhor para ele? Primeiro é saber se ele tem uma estabilidade muito grande ou muito pequena na empresa. Se ele acha que vai poder ser demitido a qualquer momento, até acho melhor ele ficar quieto, perfeito? Mas muitos trabalhadores trabalham há muitos anos nas empresas e têm uma perspectiva. O que eu recomendo? Primeiro, saber qual é o saldo. Qual é o saldo que eu tenho hoje? É muito? É pouco? Então, primeiro saber. Quanto que eu tenho? 1.000, 5, 10, 50 mil reais? Pois bem, ele vai saber. A partir do momento em que ele sabe o valor,
recomendo ele até ir na agência da Caixa, e claro, os funcionários creio que não vão se negar a fazer o atendimento, saber, olha só, com esse dinheiro aqui, eu tiro por ano quanto? A regra, ou procurar um advogado, ou procurar alguém que trabalha nesse meio, contador, o sindicato também está bem informado sobre isso. E ele fazer a conta lá, quanto que eu tiro por ano nesse saque aniversário, nesse 14º salário? E aí ele vê, a partir do momento em que ele sabe o valor e que pode vir a sacar todo ano, ele vai poder tomar uma melhor decisão. Porque eu não posso tomar decisão, eu, trabalhador, tomar uma decisão se eu não sei o valor que eu tenho a receber todo ano. Então é isso que eu recomendo, o Marconi. E tem uma questão, né, que vamos ver se depois eu consigo que o doutor faça um programa aqui com o doutor Leonardo Teles. Tem a questão da pensão também, sim, que às vezes existe um acordo, uma condenação do juiz a pagamento de pensão, e parte desse valor está incluído o FGTS, né? Sim, sim. Quer dizer, se ele retirar ali, pode ser que ele tenha que... Veja, vamos lá. A conta, ela é uma conta global. Ele tem o valor disponível, o valor que está indisponível para pensão alimentícia, está lá. Em cima da conta do total é que ele vai saber quanto é que ele vai poder tirar. Agora, evidentemente que o valor que a Justiça Estadual, a vara de família, mandou ficar retido, isso ele evidentemente não vai poder ficar indisponível. Tirar, vai ficar indisponível. Mas para a conta, para ele saber, é o valor global, tá? E ali, se não tiver uma parte tão grande assim, indisponível pela vara de família, ele vai poder sacar ali do que restar ali da parte disponível. Não vai impedir. Não vai impedir de maneira alguma, Marconi. Estamos com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo, também diretor da subseção da Justiça Federal do município de Nova Friburgo e região. A gente falou com o Dr. Elmo a respeito do tema do saque imediato do FGTS. Também a gente falou a questão do saque aniversário do FGTS. A gente vai para um breve intervalo e já o doutor vai falar a respeito do saque e rescisão. Você vai entender quais são as hipóteses a respeito do saque e rescisão. Nova TV, nossa força, nossa voz. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz presidente do Juizado Especial de Nova Friburgo e também diretor do Fórum da Subseção da Justiça Federal de Nova Friburgo. A gente está tratando a respeito da medida provisória 889/19, que define novas regras para o saque do FGTS. Doutor Elmo Gomes, o que seria saque e rescisão? Marconi, saque e rescisão é o que a gente já conhecia anteriormente. São todas aquelas hipóteses que estão previstas na lei em que o trabalhador pode movimentar a sua conta fundiária, a conta de FGTS. Então são aquelas hipóteses: despedida sem justa causa, para compra de imóvel próprio, para questão de enfermidade HIV, para questão de doença grave, para questão de catástrofe natural, que foi acionado aqui em Nova Friburgo em 2011. Então, tem outras hipóteses, mas são aquelas que já existiam anteriormente e que continuam existindo. Essas não foram alteradas, não foram, em qualquer hipótese, alteradas. O saque imediato não alterou e o saque aniversário, só aquela questão. Se o trabalhador optar por esse saque aniversário, o 14º salário, ele não vai poder retirar o seu saldo caso despedido sem justa causa. Então essa é a única alteração. Com relação ao saque e rescisão, as regras estão valendo. Agora olha só, Marconi,
Uma coisa que eu queria falar, como a gente já disse no início, essas novas modalidades foram decorrentes de medida provisória, ou seja, não é definitivo ainda, tem que ser aprovado pelo Congresso. As medidas provisórias, ora são aprovadas, ora não são aprovadas pelo Congresso e ora são até modificadas. Tem que se esperar, ainda está no prazo, isso pelo prazo vai se resolver no início, talvez no início do ano que vem, pelo transcurso ou no final do ano, mas de qualquer maneira, uma hora vai haver uma decisão, ou aprova, ou rejeita, ou deixa ela perder validade. Vamos supor que o Congresso rejeite essa alteração trazida pela medida provisória. Uma dúvida que pode ficar ao trabalhador. Eu que já saquei, eu mesmo já saquei, eu vou ter que devolver? Possivelmente, aí é uma hipótese muito esdrúxula, ter que devolver. Garanto que o Congresso não vai mandar devolver o dinheiro que já foi sacado. Então, o trabalhador que já sacou não precisa ficar preocupado caso a medida seja rejeitada. O Congresso quase sempre não trata desse assunto, deixa como está, os efeitos que já ocorreram e não se mexe mais, não se fala mais isso. Assunto encerrado. Questão de segurança jurídica. É uma também. questão até de segurança. Então, possivelmente, se o Congresso rejeitar, quem já sacou esses R$500 não vai precisar devolver. Doutor Elmo, como aqui os telespectadores que mandam, né? Então a soberania popular, eles estão perguntando, deixaram perguntas para o doutor, para que o doutor pudesse explicar a diferença entre FGTS, PIS e PIS-PASEP. Pois é, Marconi, são coisas completamente diferentes. Institutos diferentes. Embora seja uma questão de direito social em favor do trabalhador, são coisas inteiramente distintas. O PIS e o PASEP continuam ainda existindo. Não alterou em nada. O PIS é exatamente voltado, é um programa de integração social voltado para o trabalhador da iniciativa privada, que ganha até 2 salários mínimos, tem que receber durante o ano todo menos de 2 salários, e aí no ano seguinte, de acordo com o cronograma, ele recebe um valor de 1 salário mínimo. Isso não alterou. O cronograma que já existe, está valendo, e o pagamento é feito normalmente. Isso a medida provisória em momento nenhum alterou. O PASEP já é o mesmo benefício do PIS, mas voltado para o serviço público, para aquele que recebe também até 2 salários mínimos durante uma média aí de 2 salários mínimos durante o ano. Isso também é garantido a ele 1 salário mínimo e isso também não foi alterado. A única coisa que vai haver discussão é uma questão de nominação. Dizem por aí que o PIS-PASEP é o 14º salário. Aí vem essa saque aniversário falando que é o 14º. Apenas de saber se é 14º, 15º, isso não altera. Mas a grande questão é que o FGTS é uma coisa que é previsto lá, como se fosse uma poupança forçada para o trabalhador, que é descontado na fonte, no salário dele, é depositado todo mês na sua conta, e ele só pode sacar nessas hipóteses especiais, que agora foram criadas essas 2 modalidades novas, o saque imediato, dos R$500 agora, e o saque aniversário, caso ele opte, que ele possa sacar todo ano. Mas o PIS-PASEP, as regras não foram alteradas em nada. Eu só vou abrir um parênteses aqui, que eu acho que é importante trazer para o telespectador, ainda mais que o doutor está aqui. Às vezes o trabalhador está em casa, né? E ele diz assim, mas o meu patrão não está depositando, o meu FGTS, não está recolhendo o meu INSS. E às vezes aquela relação que muitas das vezes é de amizade, né? Um dia isso vai ser cobrado. E pode ser para uma aposentadoria dele, pode ser uma questão de doença. Então,
é importante deixar claro, né, doutor, que o direito não socorre aqueles que dormem. É verdade, Marconi, você tocou num ponto que não haviam perguntado ainda para mim. A questão quando não há o saque no FGTS. Você falou em INSS, são também coisas completamente distintas. Uma coisa é o empregador depositar o valor no FGTS. Outra coisa completamente diferente é o empregador descontar o INSS e não pagar. São coisas distintas. Vamos do mais fácil para o mais chato. INSS, tem lá o desconto, ele é obrigatório, não tem como. Vamos supor que o empregador não esteja pagando o INSS. Se apropria e não repassa para o INSS. Há algum prejuízo para o trabalhador? Resposta: não, não há. Isso é uma coisa que o INSS tem que resolver com o empregador. O empregado, isso é sempre uma pergunta que sempre feita, o empregado não pode ser prejudicado por uma omissão de um terceiro. A parte mais fraca. A parte mais fraca não pode ficar prejudicada em relação ao trabalhador. Então, se o empregador não está repassando, isso é um problema do empregador com o INSS. E está cometendo crime. E está cometendo crime, até previsto no Código Penal. Mas, para o empregado, não. Evidente, a gente vê algumas ações na justiça em que o INSS às vezes não reconhece, tá, o vínculo, mas são casos raros. São casos raros no tocante ao geral, perfeito? São casos raros e aí é interessante que o trabalhador veja se está no sistema do INSS. Tem agora o meu INSS que ele pode também... Só lembrando, doutor, vamos abrir um parênteses, essa questão de que ele não perde o direito desde que a carteira esteja assinada. Sim, tudo regular, tem que estar o registro lá, tem que estar sendo paga direitinho todo mês e é sempre bom o empregado indagar ao INSS se está lá, que a gente chama CNIS, CNIS, que é um cadastro nacional do INSS, para ver se ele está realmente registrado lá. Mas é evidente, Marconi, vamos fazer justiça aqui também aos empregadores. É claro que aquelas pessoas que não registram empregados é a minoria, certo? A grande maioria aí faz o registro normalmente, até porque tem penalidade para o empregador. Faz a anotação direitinho. Mas é importante que se diga que isso não gera prejuízo para o empregado. Agora vamos para o outro lado, para o lado mais chato. FGTS. Vamos supor que esteja ocorrendo a mesma coisa. O empregador não esteja depositando na conta do empregado, do FGTS do empregado. Há prejuízo para o empregado? Há. Aí, nesse caso do FGTS, há. E vou te dar um exemplo. Lembra em 2011, quando teve a enchente aqui, e aí teve um ato permitindo que todos sacassem os valores? Pois é, aqueles empregadores que não depositaram o FGTS na conta do empregado, esse empregado lá em 2011 não sacou, porque estava zerado. Ficou a ver navios. Ficou a ver navios. Nesse caso agora, do saque imediato dos R$500, se o empregador não estiver depositando, o empregado não vai sacar, porque a conta dele está zerada. E aí, no caso, ele vai ter que tomar uma atitude, ou esperar, conversar com o empregador, ou então vai ter que ajuizar uma ação contra o empregador. E lembramos que o STF mudou a prescrição, né? Agora são 5 anos. Antes eram 30 anos, né? Isso, exatamente. Agora, então, ele tem que agir. Ele tem que agir, senão vai perder esse direito. Tá, então só esclarecendo ao trabalhador, se ele não tiver a carteira assinada, ele vai perder a contribuição do INSS. Sim. Para aposentadoria. Ele vai perder, é claro que ele pode provar por outros meios. Na justiça. Mas é aquela questão, é sempre mais complicado. Mas se tiver com a carteira assinada. Sim. E o patrão não estiver depositando, ele não vai perder. Não tem
problema, isso não é assunto do empregado. Se tiver, e aí até recomendo, já que a gente está falando de questões tecnológicas, até o telespectador ele pode digitar lá no Google, Meu INSS, e ali faz um cadastro, a mesma coisa que faz um cadastro da FGTS, faz um cadastro ali no INSS, e aí ele pode acompanhar se realmente o vínculo dele está nesse cadastro nacional do INSS. Se tiver, vida que segue. Quer dizer, hoje é tudo mais fácil, né? Realmente, hoje com acesso à informação tudo fica mais fácil. Evidentemente que ele pode também ir no INSS para saber, mas aí ele vai ter que fazer um agendamento no telefone 135. Mas ele também pode, às vezes é uma pessoa que não tem muita habilidade com informática, ele pode ligar 135 para pedir o extrato do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Estamos com o juiz federal, doutor Elmo Gomes, que está esclarecendo a respeito do FGTS, das novas regras pela medida provisória 889/2019, que já está valendo. A gente vai para um breve intervalo e no retorno do intervalo o doutor Elmo vai falar a respeito da comparação do que rende o FGTS, ou seja, o seu dinheiro depositado na conta de FGTS, e o que rende se esse dinheiro ficar depositado na poupança. O que valeria mais a pena você deixar o dinheiro rendendo na conta do FGTS ou então na conta poupança. Já já o doutor Elmo vai falar a respeito disso. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, doutor Elmo Gomes de Souza, e a gente vai falar agora sobre o tema de crédito de poupança em relação ao FGTS, se vale a pena você tirar os R$500 do FGTS, deixar aplicado na poupança, ou então recusar o dinheiro que foi colocado na poupança, os R$500, e voltar para a conta do FGTS. Doutor, o que é melhor para o trabalhador atualmente? Pois é, Marconi, a gente fez um cálculo lá na Justiça Simplório, essa forma, porque agora, durante um dia no ano, os lucros do fundo, porque o fundo é um negócio gigantesco, eventuais lucros do fundo, não do trabalhador, mas do fundo em geral, isso está sendo revertido em favor do trabalhador. O Temer, ele colocou 50% e agora, a medida provisória, o Bolsonaro estendeu isso, os lucros, a integralidade dos lucros, ele é dividido para todos os trabalhadores. Se eu não me engano, a cada R$1.000, esse ano foram distribuídos R$3,08 para cada um, eu não sei muito, ou 33, eu não sei muito bem a conta. Mas enfim, todo ano ele vai ser agora os lucros distribuídos para todo mundo da cadeia de trabalhadores inseridos no FGTS. O que isso quer dizer? Isso quer dizer mais um recurso que entra na conta do trabalhador, na conta individual dele, e isso você tem que levar em conta a rentabilidade. Sempre se falou, Marconi, sempre se falou que FGTS não rende nada. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Ele é remunerado na taxa de 3% mais TR, que é a taxa referencial. Já há algum tempo que a TR é zero, então só tem 3% ao ano. O saldo do FGTS ele é corrigido e perde até para a inflação. Com essa mudança que a medida provisória trouxe, a gente fez um cálculo rápido e viu que hoje, se você quiser tirar o dinheiro do FGTS e colocar na poupança, o rendimento da poupança está sendo menor, perfeito? Então a gente verificou que o percentual depositado na conta do FGTS, ele é maior do que o percentual dado na poupança. O que isso significa? Significa que deixar o dinheiro lá rende mais do que deixar o dinheiro
na poupança. É claro que existem alguns artifícios, e aí artifícios legais, tá? Nada encoberto ou nada ilícito. Existem artifícios que podem fazer você render mais dinheiro na poupança que no FGTS, mas demanda um estudo, uma oportunidade para você sacar. Hoje, creio eu que seja mais vantajoso, você não precisa utilizar o dinheiro do FGTS. Se você está guardando esse dinheiro para usar no futuro, para algum objetivo, casamento, viagem, ajudar até na compra de um imóvel, ou utilizar para entrada, né, de saúde, que é muito demandado e é uma despesa não recorrente, ela é extraordinária, ela vem sem aviso. A gente verificou que é melhor deixar o dinheiro no FGTS. É claro que eu estou falando isso hoje. Pode ser que amanhã o FGTS não dê um lucro tão expressivo e seja melhor deixar na poupança. Mas hoje o FGTS está rendendo mais. Agora, é claro, existem diferenças entre uma e outra modalidade. A poupança, você tem um dinheiro lá, se quiser sacar tudo amanhã, pode, não tem problema nenhum. Já o FGTS não, ele fica o dinheiro lá mais engessado. Você só pode movimentar em condições extraordinárias, tá? Tem essas diferenças. Mas o percentual, a gente viu que ficou mais vantajoso o dinheiro depositado no FGTS. O telespectador está acompanhando na TV os índices, né, que o doutor está mostrando. Sim, tem aí os índices percentuais que a gente fez em relação, se eu não me engano, a 2018. Eu tenho que olhar aqui minha cola, que são muitos números, são muitos anos. Por exemplo, uma relação em 2018, só retificando, a distribuição do lucro a cada R$1.000, se eu tiver R$1.000 na conta do FGTS, eu recebo R$30,88. Se eu tiver R$2.000, é o dobro, e assim vai. Se tiver menos, recebe menos, evidentemente. Então a gente viu que deu um percentual de mais de 6% em 2018, enquanto que na poupança foi um pouquinho mais de 4%. É claro, para quem tem um valor pequenino, isso talvez não dê muita diferença de centavos. Mas quem tem 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, dá um dinheiro substancial a cada ano. É claro, acho que ninguém em casa está sentado esperando receber menos na vida. Se eu tenho uma oportunidade de eu receber mais, eu vou deixar num lugar em que eu receba mais dinheiro. É uma questão lógica. Mas isso que é importante para o trabalhador saber. Porque durante muito tempo, Marconi, muito tempo, vários anos, o FGTS rendeu muito menos que a inflação. Tá? Agora, com essa mudança, agora o quadro se reverte um pouco, ou pelo menos não fica tão desnivelado assim. Agora, doutor, em relação às ações que o doutor chegou até a falar a respeito da TR, da correção, como é que ficou aquilo? Pois Marconi, você sabe que a única certeza que a gente tem no judiciário é que é uma total incerteza. Essa é a única certeza que a gente tem. É lamentável, mas enfim, o que existe é o que tem para servir para hoje. Uma avalanche de ações ocorreu em 2014 e muita gente ajuizou por conta de uma questão que o Supremo decidiu, questão de índice, até envolvendo a TR, e muita gente ajuizou a ação. Já tem um certo tempo, uns 2 anos, o STJ decidiu que não é válida a mudança de índice, ou seja, o trabalhador não teria ganho nenhum com essa ação. E aí muitas ações foram julgadas improcedentes, ou seja, desfavoráveis ao trabalhador. Agora, o Supremo está com a mesma ação para julgar, determinou a suspensão de tudo e não se sabe o que vai decidir. Isso gerou um problema, Marconi, muito grave, que não atentaram para isso. Quem já ajuizou e perdeu não vai poder voltar a discutir novamente esse tema de mudança de índice. Tá? Quem não ajuizou ainda, abriu-se outra janela de oportunidade para ajuizar. O Supremo, entretanto, determinou o seguinte: quem entrar com a ação agora, a ação tem que ficar suspensa. Né?
Então, isso e a gente não sabe quando é que isso vai ser julgado. Parece que está pautado para novembro ou dezembro essa decisão, mas não há nenhuma garantia de que isso vá ocorrer o julgamento definitivo. Resumindo, está tudo indefinido ainda. E sobrecarregando o Poder Judiciário. Pois é uma questão judiciária, eu costumo dizer, judiciário também é gestão, mas alguns não veem assim. Estamos com o Dr. Elmo, que é juiz federal da subseção da Justiça Federal em Nova Friburgo, presidente do Juizado Especial Federal. O telespectador pôde acompanhar com o Dr. Elmo a respeito da medida provisória 889 de 2019. A gente vai para o intervalo, já a gente vai atender algumas perguntas que foram realizadas por telespectadores a respeito do assunto FGTS, que eles têm dúvidas, e o Dr. Elmo está aqui com a gente, com toda a boa vontade para esclarecer. Já voltaremos. Nova TV, nossa força, nossa voz. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, presidente do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo e também diretor do Fórum da Subseção da Justiça Federal de Nova Friburgo e região. Dr. Elmo, a gente tem algumas perguntas aqui dizendo o seguinte: é possível ter empréstimo consignado de FGTS? Olha só, Marconi, teoricamente sim, a medida provisória ela prevê isso, você fazer um consignado em garantia com um saque aniversário, tá? Como se fosse, mais ou menos, não é a mesma coisa não, mas um comparativo de você ter uma antecipação de imposto de renda, tá? Que existe, mas isso ainda não foi regulamentado pela Caixa Econômica, tá? Então não adianta você amanhã chegar na agência da Caixa e falar o seguinte: olha, eu quero um empréstimo aí, deixar em garantia meu FGTS. Não vão te atender, porque isso ainda tem que ser regulamentado. A medida provisória previu isso, perfeito? Mas deixou a Caixa Econômica para montar as condições específicas para essa nova modalidade, perfeito, de empréstimo. Mas, por enquanto, ainda não tem nenhuma medida da Caixa Econômica nesse sentido. Para o futuro, evidentemente, isso vai poder ocorrer, mas por enquanto não. Tanto, Marconi, eu sei que a gente não pode revelar aqui datas, mas estamos gravando ainda em setembro, mas quando provavelmente ao ar já estaremos em outubro, essa modalidade de saque aniversário, ele só vai poder ser possível você ir à agência após o dia 1º de outubro, perfeito? Então, em outubro pode ir lá pedir o saque aniversário, mas o empréstimo e oferecendo parte do FGTS sem garantia ainda não tem nenhuma regra da Caixa Econômica. Então, para o telespectador entender, nós temos o aposentado e o servidor público. Sim. Como, em regra, eles têm estabilidade, aí se oferece o empréstimo consignado, que é descontado em folha, não é isso? Perfeito. Então, já o trabalhador da iniciativa privada, que não tem a estabilidade do servidor público, então, que garantia ele poderia dar por um empréstimo consignado? Porque hoje ele poderia estar empregado. Sim. E amanhã desempregado. Perfeito. Aí, no caso, criou-se a ideia de que, mas ele tem um dinheiro aqui que é o FGTS. Sim. Então, quer dizer, ele vai pegar o empréstimo. Sim. Se ele não pagar, ele vai perder. Exatamente. Já é uma certeza para a instituição financeira acerca daquele valor. Provavelmente, os juros desse empréstimo serão menores. Mas é evidente que eu não posso aqui garantir para o telespectador qual vai ser o percentual. É claro que a gente vai ter que esperar essa regulamentação,
vai ter que esperar qual vai ser o anúncio das taxas de juros para que cada um possa verificar qual é o lugar mais vantajoso. Doutor, e essas medidas, essas situações que vêm ocorrendo, né, em relação ao FGTS, desengessando o FGTS, o senhor vê isso como positivo? Essa é uma pergunta complicada de se responder, Marconi. Lá na década de 60, quando foi criado o FGTS, ele tinha uma finalidade específica. Era tudo muito diferente, o mercado de capitais ainda era muito jovem, muito incipiente, e o Roberto Campos tinha uma ideia para essa questão do FGTS. Até no próprio livro dele, ele diz que a finalidade existia lá do FGTS para como acabou que foi um grande braço para financiamento imobiliário, perfeito? Algo que acho que, se não me engano, ele mesmo fala no livro de memórias, que ele não esperava que fosse o FGTS descambar para essa modalidade. Mas a grande verdade é que hoje vai ser aquela eterna briga de entendimentos. Alguns vão entender que isso é importante para a proteção do trabalhador, a fim de que ele possa utilizar esse dinheiro no momento mais difícil da vida dele, ou pelo menos em alguns momentos mais difíceis da vida dele, e vai ter aquela parcela entendendo que essa criação desse fundo talvez tenha se justificado lá atrás, mas que hoje não há mais nenhuma sintonia com proteção ao trabalhador, que o que importa é que o trabalhador tenha uma remuneração e que ele gaste no que ele achar melhor. Então são sempre esses dois lados da moeda que se digladiam aí, brigam entre si, e evidente, eu não posso dizer que um lado é mais certo do que o outro, são apenas visões distintas. Mas, por outro lado, também desengessando o FGTS, os projetos do governo que são utilizados como financiamento, como base do FGTS, eles perdem um pouquinho a perna. Inclusive, né? Durante a gestação da medida provisória, se diz, eu não posso confirmar ou não, que o setor das construtoras reclamou muito e pediu para que não se liberasse muito valor, porque isso é uma fonte de financiamento para a construção civil. Tá? Então, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida e tudo mais, mas isso eu não posso lhe garantir. Isso eu tomei conhecimento através de mídia, que pode ser isso verdade ou não, acerca de um lobby que fizeram na medida provisória. Se fala que a liberação seria de R$500, seria de maior valor, e que houve um lobby da construção civil, mas a grande verdade, se houve ou não um lobby, mas a grande verdade é que ainda hoje uma grande fonte de financiamento da construção civil é realmente o FGTS. Doutor, tem uma pergunta aqui também a respeito da Caixa Econômica, se a Caixa Econômica manda e-mail. Pois é, Marconi, isso é muito importante que o trabalhador e o telespectador saiba. Essa é a Jussara lá de Sumidouro. Pois é, Jussara, olha só, você sabe, Jussara, que pessoas desonestas estão sempre à procura de uma oportunidade para ganhar dinheiro. E sempre pessoas que sem conhecimento, elas vão em cima dessas pessoas para obter um benefício. Veja só, Jussara, e demais telespectadores, a Caixa Econômica nessa modalidade de saque de R$500, de saque aniversário, etc. e tal, ela não está mandando qualquer tipo de mensagem para a pessoa, nenhum. Então, se houver no seu celular uma mensagem de texto dizendo que tem que confirmar algum dado pessoal para que você receba qualquer tipo de valor na Caixa Econômica, delete, é fraude, e estão tentando lhe enganar. Se você recebe alguma ligação por telefone tratando desse assunto, dizendo que a Caixa está disponibilizando dinheiro, que precisa de uns dados só para liberar, desligue ou denuncie, se for possível identificar o telefone,
trata-se de fraude. Se você receber um e-mail na sua caixa de mensagens, não abra, não clique em nada, porque às vezes tem uma mensagem para você clicar ali para ver o saldo e aí pegam dados seus do celular. Não faça isso. A Caixa Econômica não manda qualquer tipo de mensagem, SMS, telefonema ou qualquer tipo de informação. Também a Justiça Federal, nem o Ministério Público Federal. Não, é a Justiça Federal, só se receber uma intimação para quem tem processo, mas mesmo assim, desconfiando, pedimos para que as pessoas se dirijam à Justiça Federal, que fica ali do lado da fábrica Agra, para tirar qualquer dúvida. Marconi, vira e mexe, a gente recebe informação lá na Justiça Federal, porque a Justiça está ligando para tal lugar. Não fazemos qualquer tipo de ligação, a não ser que você já tenha uma ação judicial, e aí, às vezes, o servidor diz para intimar. Mas veja, o servidor, caso seja realmente uma ligação da Justiça Federal, o servidor nunca pede dados pessoais da pessoa. Ele apenas informa o que aconteceu e não pede qualquer tipo de dado bancário, não pede qualquer CPF, identidade, nome do pai, data de nascimento, nada disso. Tudo é feito, apenas uma comunicação para saber como está o andamento, e qualquer coisa, qualquer dúvida, o interessado pode se dirigir à Justiça Federal para tirar a dúvida. Telegrama manda. Telegrama manda, mas a gente não tem mandado muito não, porque não tem sido muito efetivo. Mas a Vara Federal, salvo engano, ainda continua mandando. Evidente, Marconi, o Telegrama ele não tem um potencial de destruição. Mas tem que ter uma ação, né? Exatamente, tem que ter uma ação. Evidente. Podemos receber cartas em casa. É difícil haver uma fraude se eu só leio a carta. É claro que na carta não pode ter nenhuma indicação de telefone ou algum lugar para você depositar ou dar informações. Isso não é possível. Às vezes não é muito difícil, Marconi, a pessoa, o mais leigo, identificar uma fraude, mas quase sempre são duas as modalidades. Sempre. Uma, se for ligação ou e-mail para responder, eles pedem dados pessoais. Nunca dê dados pessoais se você não tem absoluta certeza de que aquele e-mail é verdadeiro. Perfeito? E segundo, eles mandam um e-mail para que você clique ali e sempre com algum chamariz de dinheiro. Clique para ver seu saldo, clique para ver se caiu o dinheiro na sua conta. Não vi ainda, mas pode acontecer de mandar um e-mail para uma pessoa dizendo assim: seus R$500 já foram depositados na sua conta, veja aqui. Aí quando você clica, aquilo espalha um vírus que tira dados do celular ou do computador. Então, muito cuidado nessa hora, porque pessoas desonestas estão trabalhando nesse exato momento para tentar fraudar e lesionar uma pessoa que custou muito para ganhar esse dinheiro no FGTS. A Polícia Federal também não manda, né? Não, a Polícia Federal também não manda. Não manda. Porque às vezes eles tentam intimidar, né? Manda o escudo da Polícia Federal, da Justiça. Sempre, Marconi, esses órgãos públicos, Justiça, Ministério Público, Polícia, ele não manda informações através de e-mail ou telefone ou SMS. São sempre meios formais e meios em que a pessoa pode se comunicar com alguém para tirar a dúvida. É claro, às vezes tem um telefone ali que pode ser também fraudado. Então é sempre bom a pessoa ficar de olho vivo e alerta para evitar esse tipo de fraude. Evidente que, Marconi, que a gente já está pensando lá na Justiça, eu e toda a minha assessoria, em alguns casos de fraude de saque de FGTS, mas são fraudes que independem da pessoa. A gente espera, infelizmente, receber algumas ações no futuro acerca de fraude. É claro, se ainda assim
a pessoa fique lesionada, existe algum saque indevido, ela tem a oportunidade de entrar com uma ação na Justiça Federal, caso a Caixa Econômica libere esse valor indevidamente. Tá? Ela pode entrar com um advogado ou através do setor de primeiro atendimento na Justiça Federal. Dependendo do valor, né? Dependendo do valor. Mais de 60 salários mínimos só na vara federal. São poucos, evidentemente, que têm um saldo de FGTS acima de R$60 mil também, né, Marconi? Doutora, uma telespectadora que pediu para não ser identificada, do município de Nova Friburgo, ela tem a seguinte dúvida: ela está trabalhando em uma empresa e ela acha que ela já está no tempo de se aposentar. Aí ela pergunta, a primeira pergunta que ela faz é a seguinte: eu tenho que comunicar à empresa que eu estou no tempo para se aposentar? A segunda pergunta que ela faz: se eu me aposentar, eu perco o direito do seguro-desemprego, na hipótese de a empresa rescindir o contrato? E a terceira pergunta que ela faz: se eu deixar de me aposentar agora, eu corro risco com a reforma previdenciária ter que trabalhar mais para poder ter direito de aposentadoria? Marconi, acho que essa é a dúvida da metade da população de Nova Friburgo. Vamos lá. Primeira coisa, é possível a pessoa ir no INSS para saber o tempo que ela tem e saber se tem, eu não sei se é homem ou mulher, se for homem, 30 anos, se for mulher, 30 anos, se for homem, 35 anos. No caso dela é mulher. Mulher, então 30 anos de contribuição. Se for aposentadoria por idade, 60 anos, mulher, 65 homem. É possível ir ao INSS, tem que agendar pelo 135, pelo telefone agora, e saber se tem já tempo suficiente, até para saber se existem tempos que não estão lá naquele cadastro que a gente falou anteriormente. Pois bem, a resposta vai ser simples, ou sim ou não depende aí. Se não tiver, ela tem que ver se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, ela vai ter que trabalhar um pouco mais. Agora, se ela já tiver todos os requisitos lá da aposentadoria, a gente está falando só aposentadoria por tempo de contribuição, tá, Marconi? Ou até mesmo a idade. Invalidez não vale para o que eu vou falar agora. Se tiver tempo já para se aposentar, não há problema nenhum em continuar no trabalho dela. Muitas pessoas hoje fazem isso, elas se aposentam e continuam trabalhando. É como se fosse um reforço na renda dela familiar. É preciso se comunicar ao empregador? Não é preciso. A telespectadora comunique ao empregador. Se ela já obtém essa aposentadoria e tem uma outra fonte de renda, ela nem vai precisar comunicar ao empregador. Simplesmente alguns casos de aposentadoria especial, mas é bem raro isso. Quem faz a comunicação é o INSS que tem que fazer, perfeito? Mas ela não precisa. Agora, vamos supor que aposentada, continua trabalhando no mesmo emprego, ou até em outro, tá? Ela pode estar aposentada, não está trabalhando e voltar ao mercado de trabalho, isso não tem problema nenhum. Mas vamos supor que ela esteja trabalhando, já esteja recebendo benefício de aposentadoria pelo INSS e venha a ser despedida, sem justa causa. Vai ter direito às indenizações trabalhistas? Vão. Todas as indenizações estão garantidas ali. Seguro-desemprego vai ter direito? Aí não. Por quê? Qual é a lógica do seguro-desemprego? É o governo transferir uma renda para uma pessoa que momentaneamente não tem renda. Ora, pois, nesse caso, como ela já recebe uma aposentadoria e perdeu o emprego, não se pode dizer que ela está sem qualquer tipo de fonte de renda, sem tipo de rendimento. Ela tem a aposentadoria. Então, nesse caso, ela não vai ter. Se não me falha a memória, é o único benefício que ela não vai ter ao perder o emprego. Mas não é necessário comunicar ao empregador. E, eventualmente despedida, tem todos os direitos ali da legislação
trabalhista. Então, na hipótese dela ter sido demitida da empresa e nesse período ela está de seguro-desemprego, se ela se aposentar, ela vai perder. Também. Ou então vai ter que devolver se o governo perceber que ela recebeu. Sim. E, perfeito, tem a questão da devolução. E faltou a última pergunta, Marrone. Vamos supor que, por qualquer motivo, a pessoa já tenha 30 anos de contribuição mulher ou 35 homem, mas ainda não pediu a aposentadoria. Está havendo, eu tenho informações da agência aqui, do INSS, que está havendo uma correria para pedir a aposentadoria. Tá? Essa é uma questão complicada, porque independe da pessoa ir lá pedir a aposentadoria. O fato de alterar essa emenda constitucional que deve ser votada agora em outubro, não vai alterar nada na vida da pessoa. Por que eu digo isso? Vamos supor que ela não tenha direito a, hoje, não tenha direito a uma aposentadoria. Ainda não tem 30 anos, ou 35 anos de contribuição. Vai ouvir, não adianta, aí não tem como fazer. Somos nós não temos direito à aposentadoria porque temos contribuição ainda. O que a gente pode fazer? Ficar aqui sentado, batendo papo. Eu não vou lá no INSS pedir aposentadoria porque eu não tem jeito. Tem que esperar acontecer. Agora, se ela já tem direito, vamos supor, ela já tem 32 anos, vem a emenda, aí ela pega a nova regra? Não, é a regra antiga. Quem já adquiriu o direito está lá no patrimônio dela, não altera. É regra antiga, é o direito que ela adquiriu dos 32 anos, a emenda não vai tirar tempo. Ela não vai tirar. Então, eu sei que existe um fator de desespero das pessoas em querer se aposentar porque a regra vai ser mais difícil, etc e tal. Mas, por outro lado, não há essa necessidade de ir à agência do INSS para pedir logo antes que mude, porque isso não vai alterar em nada na vida dela. O tempo rege o ato. Exatamente, é o tempo que está valendo naquele momento, a regra que está valendo naquele tempo. E se ela tem mais de 35 anos, se for homem, não tem problema nenhum, ele pode pedir mais à frente, independente aí o caso, para quem já tem tempo hoje. A grande questão é o seguinte: para quem já tem tempo hoje, idade ou tempo de contribuição, a emenda nada altera na vida dela. Não vai atingir. Não vai atingir. E para quem falta pouco, ainda tem isso, Marconi, que eu estava até conversando com uma pessoa, e ela estava desesperada, ela tinha 64 anos, ela acho que agora está com 64 anos de idade, é homem, 64 anos de idade. Ela estava desesperada porque achou que nunca ia se aposentar. Eu tentei acalmar, dizendo, olha, como você falta tão pouquinho, se mudar a regra, ele vai exigir só mais um pouquinho. São coisas de dias, né? Então, para ele não tem tanta diferença assim. Tem diferença? Tem, mas é muito pouca. Mas para quem está quase se aposentando, se essas regras novas não vão alterar muito, né? Vai alterar, não vai alterar muito. Ela não vai precisar, porque as pessoas estão achando... É o que chama de pedágio, né? Exatamente, mas vai ser um pedágio, vai ser quase troco para quem falta pouco. Porque as pessoas que estão muito próximas, falta 1, 2 anos para se aposentar, elas estão achando que vão ter que trabalhar mais 10 anos, mais 15 anos, o que é uma mentira, uma inverdade isso. Ela, se for, eu não tenho um cálculo aqui preciso, mas posso com certeza dizer, se ela falta 1 ano, 2 anos, ela vai trabalhar 1 ano e 2 meses ali, 1 ano e 3 meses no máximo. Então não tem muita diferença assim. Agora, para quem falta muito, 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso aí vai ter uma diferença substancial. É claro, a emenda, a proposta ainda é uma proposta, ainda não foi votada, e aqui não tem nem como eu dizer como vão ser as regras no futuro, porque eu não fui no futuro ainda. Se eu pudesse ir ao futuro, eu estaria hoje aqui voltando e dizendo, vai ser assim assado, mas como ainda isso está em discussão, eu creio que se preocupar com isso agora
não é uma boa coisa. Isso gera desgaste para a pessoa, estresse, preocupação. Não faz bem ao coração. Não faz bem ao coração. Quero agradecer ao telespectador da Nova TV que esteve conosco, agradecer a Maísa que nos assessorou aqui, né, doutor Elmo? Podemos deixar de agradecer a Maísa, ao Patrick, ao Wendel e principalmente ao doutor Elmo que trouxe um esclarecimento de suma importância para a sociedade. Lembramos que o doutor Elmo se encontra na Justiça Federal. Lá tem também, doutor, o primeiro atendimento, não é isso? O primeiro atendimento, segunda-feira, a partir das 9 da manhã e quinta-feira, a partir das 12 horas. São esses 2 dias, segunda e quinta, sendo que segunda tem também de manhã. E lembramos ao telespectador, não podemos deixar de agradecer à Justiça Federal que autorizou que o doutor Elmo pudesse estar aqui. Agradecer ao doutor Elmo pela paciência de estar conosco aqui, atendendo todas as perguntas e esclarecendo ao telespectador a respeito do FGTS, a questão da aposentadoria, como a dúvida de uma telespectadora, enfim. Nós aqui nos sentimos honrados com a sua presença e esperamos que não seja a última vez, doutor. É verdade, Marconi. Eu que agradeço essa abertura que você sempre dá aqui, para que nós possamos chegar na frente da câmera e poder falar com o telespectador e esclarecer situações que nós andamos na rua, Marconi, e vemos muitas pessoas em dúvida. E sempre quando tem um tema importante, eu sempre agradeço que você sempre entra em contato com a gente para que a gente possa explicar. Marconi, com relação, uma coisa só que eu não falei, com relação ao app, o app, né, que falo, né, no celular, para baixar no Play Store lá, a FGTS, só isso. E também na internet o www.fgts.caixa.gov.br. E ali vai poder, o trabalhador vai poder ter maiores informações e até se cadastrar para saber de extrato e movimentações. E também, Marconi, agradecer ao pessoal da Justiça Federal, do Juizado, que sempre temos tentado atender da melhor forma possível aqueles que nos procuram. Nem sempre a gente tem uma boa notícia para dar, mas a gente sempre tenta dar a notícia de uma forma célere e educada e esclarecedora. Nem sempre conseguimos almejar e alcançar os objetivos, mas queria também agradecer ao pessoal da Justiça Federal como um todo, do Juizado, da Vara e do pessoal da administração. Obrigado, doutor Elmo. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.